Bom dia, irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 9. Eu vou ler alguns versículos saltados, mas vamos começar no versículo 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Vamos para o versículo 20. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E agora no capítulo 12, no versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. E no versículo 13: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Esse é um texto da Bíblia que me impressiona bastante. Ele é um texto que sumariza a obra de Deus com o seu reino, com o reino que ele criou, que ele pretende criar, que ele está construindo com os homens.
Quando se passa essa primeira visão de Daniel, lá no capítulo 12, é outra visão de Daniel. Daniel estava vivendo como cativo. Daniel tinha entre 80 e 90 anos de idade. E Daniel tinha sido designado por Deus para ser uma testemunha forte no centro de poder do mundo daquela época. E ele dava um bom testemunho. E justamente porque ele dava um bom testemunho, em vários lugares do livro, seres que aparecem para conversar com ele, enviados por Deus, se referem a ele como homem muito amado. Alguém em quem Deus tem prazer. Ora, vamos recapitular um pouquinho, né? Daniel vai para Babilônia como escravo ainda jovem. E lá, desde a sua chegada, ele é destacado, né? Ele é selecionado para compor um grupo de cativos que ascenderiam à corte para serem auxiliares na gestão daquele povo cativo. Ele e 3 amigos dele se destacam lá justamente por causa da sua fidelidade a Deus, e a misericórdia de Deus se manifesta, dando capacidades a eles que eram reconhecidas pelos homens poderosos. Logo no fim do treinamento, alguns anos de treinamento, eles se destacam, e a Bíblia coloca na forma hiperbólica, dizendo, em tudo em que eles foram questionados, eles aparentavam ser 10 vezes mais conhecedores e inteligentes do que os demais. Então a gente vê a mão de Deus agindo ali com o seu propósito de colocar alguém ali no centro de poder. E Daniel ainda tem alguns dons especiais. Ele é capaz de interpretar sonhos, ele é capaz de falar a respeito de mistérios. E ele ainda é promovido então a chefe dos magos da Babilônia. Bom, termina o reino da Babilônia, não é? Entra o reinado medo-persa. Normalmente, quando isso acontece, numa guerra, aconteceu, os irmãos devem se lembrar a respeito daquele evento, da escritura da mão na parede, com o rei Belsazar, né? Belsazar, na realidade, ele era filho do rei, que era Nabonido, que não estava ali no local, mas o Império Medo-Persa invade tudo ali, e mata-se todo mundo que está na corte. Normalmente assim, mata-se, escraviza-se, leva-se embora para outro lugar. Daniel permanece dentro da corte. Havia os cativos de Judá, ele era dos cativos, estava na corte, e ele é reconhecido pelo governo novo que se inicia numa ação bélica e segura Daniel ali. E ele está aqui tendo essa visão no primeiro ano desse Império Persa. Ora, a gente vê Deus manifestando o seu poder, né, nesse centro de poder humano para dizer, quem manda aqui sou eu, ninguém está acima de mim, eu reino. Toda autoridade é instituída por Deus, seja boa, seja ruim, Deus está no controle, Deus nunca saiu do controle, Ele permite que o mal reine no mundo. Quando Jesus fala a respeito das trevas, quando João fala a respeito das trevas, quando os apóstolos apontam a maldade no mundo, a gente vê lá o mundo jaz no maligno, não quer dizer que o mundo é controlado pelo maligno. O maligno faz só aquilo que Deus permite. Deus está no seu trono. Hoje nós sabemos que Jesus está no trono à direita de Deus. Jesus, o representante dos homens, o primogênito de um novo reino que Deus está construindo. E aí o poder de Deus vem se manifestando aos homens, sim, para dizer, quem manda aqui sou eu. E nós vemos alguns eventos aqui nessa corte babilônica, e depois seguindo para a corte persa, né? Lá na Babilônia, o rei monta uma estátua e diz, agora essa estátua tem que ser adorada porque eu sou equivalente a Deus. 3 amigos de Daniel dizem, nós não vamos adorar. São jogados na fornalha de fogo. Quem joga, morre, porque o calor era grande. Os 3 saem de lá incólumes. O rei é obrigado a reconhecer que Deus estava com eles, Deus estava acima dele. Aqui no primeiro reinado, no primeiro ano do reinado persa ali, Dario percebe o valor de Daniel. O testemunho também dele era bastante marcante, porque ele era extremamente eficiente no trabalho do rei, ele era hábil, ele era honesto, ele era leal, embora ele fosse um cativo, e o Dario já considerava ele colocá-lo como governador de todo a capital ali.
E aí homens ficam enciumados, dizendo, mas esse é um cativo, é um escravo, e nós somos da terra, não pode, mas não conseguem acusá-lo de nada, arrumam aquele artifício para condená-lo, porque ele orava ao seu Deus, e aí ele é lançado na cova dos leões, a lei é cumprida, Deus o tira do castigo, o poupa, e aí aqueles que o acusam são destruídos, e o rei faz um decreto dizendo, tem Deus acima de mim, todo mundo tem que adorar esse Deus. Então, Daniel no centro de poder, testemunhando e mostrando que Deus está acima de todos. Então havia uma forte comunhão de Daniel com Deus. Ele orava 3 vezes ao dia, foi por isso que ele foi parar na cova dos leões. Ele jejuava. Ninguém faz jejum por alegria. Quando os discípulos de Jesus estavam andando com ele e havia os tempos de jejum proclamado, eles não jejuavam. As autoridades religiosas questionaram a Jesus, por que o pessoal está jejuando e teus discípulos não estão jejuando? Falou, peraí, o príncipe está com eles, o rei está com eles, o noivo está com eles. Quando o noivo se ausentar, virão tempos difíceis, aí eles vão jejuar, eles vão ter momentos de tristeza, de pressão, mas agora é momento de alegria. Ninguém jejua porque está alegre, todo mundo jejua porque tem motivos de chateação. Daniel era cativo e ele não perdia a visão disso, mesmo estando na corte, mesmo morando bem, mesmo sendo bem servido, mesmo sendo tratado como um governador. E ele orava 3 vezes por dia, com janelas abertas voltadas para Jerusalém, porque ele reconhecia que ele estava em cativeiro por causa de transgressão, por causa de maldição, por causa de castigo. E ele jejuava e ele demonstrava a Deus nas suas orações uma ansiedade pelo fim do pecado. E ele reconhecia que ele era pecador. E o pecado faz separação entre nós e Deus. Também Daniel era estudioso da palavra. Ele lia, ele entendia, ele era uma pessoa sábia, mas ele era diligente em entender, ele não se contentava em parar o seu estudo, a sua pesquisa, a sua exploração da verdade de Deus que está revelado na palavra, naquilo que ele já sabia. E ele continuava estudando, e agora aqui entre 80 e 90 anos de idade, no começo desse capítulo 9, a Bíblia diz, olha, eu estava olhando, eu estava vendo, e finalmente eu entendi uma profecia, que dizia que, olha, nós somos cativos aqui, mas o castigo iria durar 70 anos. E ele faz as contas, e ele chega à conclusão que está muito próximo de se concluir os 70 anos. E aí ele pega e dá uma olhada, e vê, por que nós viemos para cá? Viemos para cá por causa de transgressão. Como é que nós estamos vivendo? Transgredindo do mesmo jeito. E Daniel, então, meio que desesperado, vamos dizer assim, né, entre aspas, ele começa uma oração de lamento, dizendo, nós erramos, nós pecamos, e nós não mudamos o jeito de ser, estamos aqui em castigo, e Deus está na iminência de manifestar a sua misericórdia, mas como é que isso vai acontecer se nós continuamos em pecado? Então eu vou destacar alguns pedacinhos, porque a oração é longa, né? Alguns pedacinhos dessa oração, se os irmãos olharem, o comecinho do versículo 7, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Comecinho do versículo 9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Nós, corar de vergonha, ao Senhor é a justiça, castigo é justo. Ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. O Senhor pode nos perdoar, o Senhor pode nos recuperar. A ação de misericórdia é a ação de recuperação, né? De 11 a 13, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado. E o interessante aqui nesse versículo 11, ele diz que Israel transgrediu a lei, desviando-se para não obedecer. Quer dizer, havia intenção em não obedecer ao Senhor. Versículo 12, ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porque nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém.
Então o castigo foi sobremodo grande, foi um castigo de causar impacto a quem tomou ciência dele. Ora, dá uma olhada no versículo 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Está próximo o tempo de completar os 70 anos que ele entendeu que era a duração do castigo. Deus diz que ele fica irritado, que ele se ira contra a sua criação, que ele aplica o castigo, mas que o castigo dele nunca dura para sempre, ele é misericordioso, ele volta e recupera, mas existe um tempo de aplicação de castigo. Em algumas situações ele multiplica por 70 vezes o castigo, está escrito em Levíticos, termina o tempo, e o povo está do mesmo jeito. Lá em Levíticos Moisés escreveu isso, Deus aplica 70 vezes o castigo. A Bíblia usa muito o número 7 e seus múltiplos para dizer uma coisa completa, uma coisa que está completada, que foi inteira, integral. Então 70 é múltiplo de 7 e Deus determinou, olha, é um castigo de 70 anos e com esse castigo eu completo a minha ira sobre vocês. Mas em Levítico há um alerta, se a coisa estiver ruim eu multiplico por 70. E aí vai para 490. Aí Daniel dá uma olhada e fala, mas nós estamos do mesmo jeito. Aí vem a oração de Daniel com aquela súplica, com aquela situação em que o leva a não só se ajoelhar e orar, mas os irmãos devem se lembrar o comecinho do versículo 9, né? no capítulo 9, no versículo 3, ele diz, voltei o rosto ao Senhor para o buscar com orações e súplicas, mas com jejum, com pano de saco e cinza. Normalmente isso acontecia quando morria alguém muito querido, a pessoa rasgava as roupas, a pessoa vestia trajes bastante humildes, que era saco, não era roupa, pegava cinza, jogava por cima dele, a pessoa manifestava a todo mundo a tristeza grande, o desespero. Então Daniel está nessa situação orando a Deus, ele está dizendo, nós estamos iguais, o Senhor pode multiplicar isso por 70. Então existe essa situação. Aí vem a visão. E a visão, ele diz assim, eu estava falando ainda, eu estava orando, eu estava suplicando, eu estava confessando o meu pecado, porque ele reconhece que ele também tem pecado. Eu estava confessando o pecado do meu povo Israel. Gozado, prestem atenção nisso, ele fala o meu povo. Depois quando vem o anjo falar com ele, o anjo fala o teu povo. Vai acontecer isso com o teu povo, vai acontecer isso com o teu povo. No fim, o teu povo vai ser salvo. Ele estava suplicando pelo seu povo e depois a referência é a teu povo. Observem esse detalhe. E aí vem a visão e o anjo que vem falar com ele diz assim, olha, saiu a ordem para eu falar com você e te fazer entender essa profecia, porque você está falando em tirar o pecado do povo para que a comunhão seja perfeita com Deus, para que não haja mais essa separação e esse castigo. Então eu vim aqui para te fazer entender o sentido das coisas. Aí ele falou, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Olha só que interessante essa expressão, eu saí para te declarar essas coisas, porque és muito amado. A palavra de Deus diz que o pecado provoca separação entre nós e Deus. Daniel está reconhecendo o pecado. Então o pecado é separação, e o pecado desgosta a Deus. Quando o anjo se refere a ele, a homem muito amado, nós temos que prestar atenção num detalhe. Deus não tem prazer no homem com pecado. Daniel não era diferente. Deus tem prazer no projeto que Ele tem para o homem pecador que Ele regenera. E o que Deus está vendo nesse homem de 80 a 90 anos de idade é a construção de um novo ser, no qual, quando essa construção terminar, ele vai ter grande prazer. E aí ele vai se apresentar face a face para esse homem. Por enquanto ele manda um anjo para falar com ele. Ninguém pode ver a Deus face a face tendo pecado. Então ele manda um agente para informá-lo.
o testemunho de Daniel, a vida de Daniel, as obras que ele está fazendo, o reconhecimento que ele tem dos homens pelo seu valor, e por ser ele servo de Deus, e glória está sendo dada a Deus, faz de Daniel uma obra que está sendo muito bem feita, e nesse projeto Deus tem prazer, por isso o homem muito amado. Então não era nada de especial em Daniel que fosse mérito dele, mas sim da ação do Espírito Santo na vida de Daniel, o fazia um homem muito amado. Então está aqui algo que nós temos que pensar e buscar nas nossas vidas. Que o Espírito Santo age em nós e que o projeto de Deus para a nossa vida também seja progressivo e bem-sucedido, a ponto de que quando alguém olhar para a gente possa dizer, olha, eu reconheço que Deus te ama, pelas coisas que Ele tem feito na sua vida. E a Bíblia é cheia de orientações e de designações daquilo que agrada a Deus. Nós temos que ser boas testemunhas, nós temos que produzir os frutos do Espírito Santo, não aquilo que nós temos habilidade para fazer. Mais uma vez, mortificada a nossa carne para que não cometamos pecado, e uma vez mortificado o velho homem, e uma vez cedido o lugar do centro da nossa vida para que o Espírito atue, os frutos do Espírito Santo serão produzidos, e as boas obras que foram preparadas por Deus para que nós fizéssemos, serão feitas, e isso será reconhecido por aqueles que nos veem, e isso é ser testemunha. E a glória vai ser dada a Deus, porque as boas obras foi Ele quem preparou. Não somos nós, os crentes bonzinhos, os crentes habilidosos, os crentes que se esforçam. O nosso esforço tem que ser em negar nós mesmos e ceder espaço para o Espírito Santo de Deus. Por isso, Daniel orava 3 vezes ao dia, porque não podia ter pecado o separando de Deus. O pecado o incomodava. O pecado entristece o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Se nós não temos nos incomodado com o pecado a ponto de querer procurar Deus mais de uma vez por dia para confessar pecados, temos problema. Problema, no mínimo, de visão. Não estamos percebendo que somos afrontadores de Deus. Mas então vem o anjo e começa a sintetizar a história. E ele diz, olha, essa história vai acabar, vai terminar o pecado, vai ser removido, ninguém mais vai pecar, o pecado cometido vai ser removido, vai ser ungido o Santo dos Santos, vai começar uma nova era. E antes de falar dessa nova era, eu gostaria de fazer uma rápida recapitulação a respeito da história do homem. Porque nós vemos aqui Deus falando de um reino que vai ser estabelecido sem pecado com homens transformados. Ora, esse é o propósito de Deus. Como é que essa história começa? Começa na criação. Deus decide criar o homem à sua imagem e semelhança, um ser que não existia. E a respeito desse homem que foi criado, o salmista diz, olha, fizeste-o por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então Deus está fazendo uma obra-prima. Deus está fazendo um ser que Ele quer que conviva com Ele para louvor da sua glória, para estar sendo beneficiado pela sua presença, para se relacionar com Ele. Deus faz com esse propósito. E antes de criar o homem, Ele começa toda uma providência de montar um ambiente para que esse homem vivesse nele. Então Ele faz a criação, cria tudo, e aí por fim Ele vai lá e cria o homem, coloca lá naquele jardim, dentro da terra que Ele criou, e Ele diz para o homem, a partir desse jardim, você vai sair, você vai cultivar a terra, você vai se multiplicar, vai povoar toda a terra, isso tudo é para você, e você vai governar sobre tudo isso, está aqui animais, está tudo aqui, você vai governar. O homem criado à imagem e semelhança de Deus. E aí Ele olha para o homem, olha, você precisa de cuidado, você tem que ter uma ajudadora, tem que ter companhia, e é assim que você vai se multiplicar com a sua auxiliadora, uma auxiliadora idônea. Deus preocupado com detalhes, Deus preocupado com características. E o propósito é louvor da sua glória. O homem é criado parecido com Ele, não igual a Ele, parecido com Ele. Deus tem um desígnio, Ele quer montar um reino de homens
que são multiplicados a partir do primeiro casal. E Adão, quando é criado, ele é perfeito. O Adão, ele não tem pecado, ele não tem nada que o separe de Deus, ele não tem propensão ao pecado. O Adão, ele vive bem com Deus, ele conversa com Deus todos os dias, Deus mostra a criação para ele. Aí, num certo momento, Adão decide se rebelar. Veja, ele não tinha propensão para isso, então vem da cabeça dele o desígnio de se rebelar. Ora, como é que isso aconteceu? Há uma conversa com o diabo, e aqui quando eu falo Adão, estou me referindo a Adão e Eva juntos. Eu falo Adão porque ele foi criado primeiro, mas os dois eram puros diante de Deus. Começa uma conversa com o diabo. Conversar com o diabo é pecado? Não, não é. Aí o diabo o induz a errar. Ele olha para o fruto. Olhar para o fruto é errado? Também não. Ele vê que o fruto é desejável. Parece ser bom de comer. Outra coisa, da maneira como o diabo está falando para ele, é interessante para se obter conhecimento e para fazê-lo ficar igual a Deus, como Deus. Aqui aparece o foco em si mesmo. Foco em si mesmo, não dando glória a Deus, que era o propósito da criação, a gente chama isso de idolatria. É tirar o Criador e colocar a criatura no lugar do Criador. E aí Adão vai e come o fruto, pecado. Aí Deus vem e cumpre a sua palavra, como Daniel fala na sua oração. O Senhor cumpriu a palavra, o Senhor diz na lei que vai cumprir, pecou, morre. Castigo, morte eterna, separação. Adão é expulso do jardim e não pode voltar lá porque lá tem a árvore da vida. Fala, você não recupera a sua vida sozinho, você está fora daqui, só tem um jeito de você recuperar a sua vida agora. Eu vou ter que recuperar a sua vida, e Deus promete a Eva, falou, da tua descendência vai sair um que vai esmagar a cabeça da serpente. E agora, a descendência da Eva, a parte escolhida para o novo reino, vai se degladiar com a parte que está entregue à serpente até o fim dos tempos. E aí Deus diz, olha, eu vou ter que fazer uma nova terra, porque esta terra agora está maldita por tua causa, e a terra agora começa a trabalhar contra o homem. Bom, e o que a gente vê é que na descendência de Adão só tem rebelião, e rebelião atrai castigos. Só que nós também percebemos que a vontade de Deus sempre é feita. Ele diz isso na sua palavra, né? Farei toda a minha vontade. Ele também diz na sua palavra, agindo eu, quem impedirá? Deus tem um propósito? Vai ser alcançado, não tenho dúvida. Deus tem vontade? Vai ser feita. Ninguém pode com Deus. Mas na descendência de Adão nós vemos uma escalada de hostilidade. Ela começa com os dois filhos de Adão, um matando o outro, logo de cara, por questões de inveja, de disputas, de egos, um mata o outro. E o assassino enfrenta Deus. Deus vai lá inquiri-lo, cadê o seu irmão? Eu sou tutor do meu irmão, por acaso? Por que o senhor vem perguntar para mim? Um enfrentamento. E aí Deus diz para Caim, olha, o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Você agora, como descendente de um homem pecador, você traz contigo o pecado, o seu desejo agora é para você, isso é idolatria, então ele é contra você, porque isso traz morte, cumpre a você dominar o teu desejo. Ou seja, a culpa é sua, você paga pela tua culpa. Mas Deus começa a agir com a sua misericórdia e vai agir no terceiro filho de Adão, e aí há uma trajetória de reconciliação. Na trajetória de hostilidade, lá na frente um dos descendentes de Caim é Lameque. Caim disse, o teu castigo para mim é demais, porque Deus, ele falou, quem me encontrar vai me matar, porque eu estou trazendo desgraça aqui, eu comecei a matar a tua criação. Ele fala, não, eu vou te pôr um sinal, porque se alguém te matar, eu vou castigar ele 7 vezes mais do que você. Aí vem a descendência de Caim, lá na frente Lameque vira assassino, mata 2 e começa a se exaltar, dizendo, se o castigo para Caim, meu ancestral, era de 7 vezes, o meu vai ser 70 vezes 7. Então a gente vê ali uma escalada de rebelião a Deus. Já na ação da misericórdia de Deus, na descendência de Sete, nós chegamos em Enoque, um homem que andava com Deus, e a Bíblia diz, já não era porque Deus o tomou para si. A ação da misericórdia de Deus
recuperando um homem e tendo prazer no seu projeto, e em contraste com Lameque, uma pessoa detestável que admitia ele mesmo que o castigo dele seria 70 vezes mais. Então Deus chega num ponto que ele diz: não estou mais contente com essa geração, com essa maldade, vou destruir o homem, vou acabar com a criação que eu fiz. Mas ele pega, seleciona Noé, salva Noé numa arca, vem o dilúvio, acaba com todos. Termina o dilúvio, Deus diz assim: não é bom esse homem viver muito tempo, a média de idade 900 anos, o meu espírito não vai agir para sempre no homem, porque ele é mortal, o seu desígnio é mau o tempo todo, não dá, os seus anos vão ser no máximo 120, e a gente vê pelas genealogias que vai caindo gradativamente e rapidamente de Noé. Quando chega na geração de José, José já vive só 110 anos, Jacó um pouquinho mais, dá uma despencada, né? Noé lá nos 900 anos, porque o Espírito não vai agir para sempre no homem porque é mortal, o desígnio é mau mesmo debaixo da misericórdia de Deus. E aí o que acontece? Noé é considerado justo, Noé é resgatado, Noé leva 3 filhos na arca, começa a descendência, pouco tempo depois, ó, o homem se rebelando de novo contra Deus. Deus não mandou ocupar toda a terra, Deus não mandou povoar, Deus não quer que o seu nome seja glorificado. O que o homem faz? O homem resolve ficar junto no mesmo lugar, e para escapar de um possível dilúvio, sabendo que ele está se rebelando contra Deus, resolve construir uma torre bem alta, dizendo: uma torre que seja alta, que se vier água de dilúvio, ela não chega lá, e nós vamos fazer célebre o nosso nome. Rebelião contra Deus. Aí Deus desce lá, o Espírito desce, confunde as línguas e faz todo mundo ter que se espalhar de qualquer jeito, e a terra finalmente é povoada como Deus queria. A vontade de Deus é sempre feita, o propósito de Deus é sempre feito. A idade do homem está reduzida, e veja bem, aqui vem um outro detalhe que nos chama a atenção. O meu espírito não vai atuar para sempre no homem porque é mortal, o seu desígnio é mau o tempo todo. Mas veja, quando ele diz o meu espírito agindo, ele está falando a respeito daqueles que ele está regenerando, porque naqueles que estão perdidos, o Espírito de Deus não age. Então nós temos que pensar que nós também somos, de certa maneira, rebeldes a Deus, e nós temos que enxergar essa rebelião. A Bíblia diz que nós não podemos ver a face de Deus por causa do nosso pecado. Deus disse isso para Moisés, um servo de Deus, de quem é dito, ele conversava com Deus face a face. É meio figurado isso daí. Quando Moisés pede para ver a face de Deus, ele diz: ninguém vai ver minha glória, ver a glória de Deus, diz: ninguém vai ver minha face e vai ficar vivo em pecado. Não, só quando eu regenerar você totalmente, aí sim, mas agora não, por causa do pecado. Ora, o Espírito age em nós. Nós temos que negar nós mesmos, nós temos que glorificar a Deus com as nossas vidas. Mas, por vezes, nós colocamos o nosso eu no lugar de Deus. E a gente manifesta a nossa rebelião, às vezes, nas nossas próprias orações, quando nós ficamos pedindo coisas para Deus contra a sua vontade. Jesus Cristo disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem e será feito. E o salmista lá no Salmo 37 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas desde que o desejo do teu coração seja a vontade de Deus. E nós pedimos mal, diz Tiago, para satisfazer os nossos desejos, nós não estamos interessados na coisa de Deus. E aí vem Paulo e diz assim: olha, o Espírito Santo de Deus que está em vocês, ele intercede por vocês quando vocês oram, com gemidos inexprimíveis, porque certamente a sua oração não é apropriada para chegar no trono de Deus. Tem que haver um aperfeiçoamento até da oração. E os discípulos lá preocupados com providências, com comida, com coisas, Jesus fala: mas escuta, o Pai sabe que vocês precisam de comida, que precisam de roupa, dá uma olhada para a criação, os lírios. Salomão não conseguiu se vestir tão bonito que nem os lírios, os passarinhos, nenhum cai se Deus não autorizar. Por que vocês estão preocupados com comida, com bebida, com roupa? Deus sabe que vocês precisam disso. Busquem o reino de Deus primeiro. As outras coisas vão ser acrescentadas, elas são acessórias. Quantas orações nós não fazemos pedindo coisas?
A Bíblia fala para lançarmos nossas ansiedades diante de Deus. Em vez de lançarmos a nossa ansiedade diante de Deus, como Daniel, por causa do pecado que me deixa ansioso, quando é que eu vou me ficar livre do meu pecado? A minha ansiedade é, será que eu vou conseguir esse projeto? Será que eu vou ter dinheiro para pagar aquilo? Será que essa doença vai embora? Será? É tudo pedindo para mim. Então nós somos rebeldes contra Deus, nós tiramos Deus do centro e nos colocamos lá, e a nossa ansiedade vira ansiedade para a nossa glória. E aí, isso se traduz, na minha opinião, em falta de fé. Se Jesus disse, você não precisa ficar preocupado com isso, porque Deus já sabe, por que eu peço para Ele o que Ele já sabe? Eu tenho que me concentrar na missão que Ele me deu aqui, e confiar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós também somos rebeldes, e Daniel reconhece a sua rebelião e ele confessa o seu pecado. Ele também confessa o pecado do povo, intercedendo pelo povo, mas ele confessa o seu pecado. Ele tinha consciência de pecado. 3 vezes por dia ele orava e ele confessava pecados, olhando para Jerusalém, onde estava a devastação, e dizendo, eu estou aqui por culpa minha também. Então isso é algo importante de nós sabermos. Mas Deus começa o seu reino, e Ele tinha prometido o Messias para Eva, e Ele chama Abrão, e aí Ele troca o nome de Abrão para Abraão. Deus vai mudando vidas, vai mudando coisas, muda propósito, fala, Abrão, sai daí de onde você está, vem para uma terra que eu vou te mostrar. E Abrão sai, não faz direito o que Deus queria, porque ele não larga a parentela, ele quer levar o pai junto, ele quer levar o Ló junto, ele não faz direitinho o que Deus quer, mas Deus é misericordioso. Isso atrasa a ida dele, né? Porque o pai chega num ponto do caminho, acha que é melhor ficar por ali, e aí ele fica, e aí o pai morre, só daí que ele pode prosseguir a viagem. Ele leva o Ló junto, dá problema, tem que separar de Ló, Ló vai para um lado, ele vai para o outro. Aí quando Ló vai para um lado, ele vai para o outro, Deus aparece para ele e fala, eu vou fazer de você uma grande nação, em ti são medidas as suas nações da terra. Deus começa a interagir com ele quando ele finalmente faz o que Deus tinha mandado. Enquanto ele fez pela metade, ele ficou quieto, Deus não fala mais com ele. Quando Deus providenciou para que ele ficasse livre das coisas que ele mesmo estava carregando, aí Deus volta a falar com ele, faz a promessa da vinda do ungido de Deus, que beneficiaria a toda a humanidade, pagando pelos pecados desde Adão até do último homem que vai ser salvo. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E ele leva Abrão para fora da tenda de noite e fala, está vendo as estrelas? Devia estar bem estrelado. Ele diz, você consegue contar a geração dos membros da família de Deus que vão viver eternamente com Ele, vão ser mais numerosos que essas estrelas. Se você conseguir contar, eu vou te dizer que vai ser mais. Essa foi a promessa de Deus para Abrão. E aí vem o povo santo. O povo aonde nasceria o Messias, aonde todas as nações seriam benditas. E como é que esse povo vive? Rebelião. Castigo por um tempo, misericórdia de Deus, restauração, rebelião, castigo de Deus. E aí nós temos que olhar para a Bíblia e ver, Deus castiga quem ama, para fins de aperfeiçoamento. A disciplina de Deus não é agradável, mas ela é necessária, mas Deus também castiga os ímpios para aplicar justiça, para mostrar sua rejeição à iniquidade. E Deus declara lá em Ezequiel, todas as almas são minhas, aquela que pecar vai morrer, a alma que, né? Que eu restaurar vai viver comigo eternamente. Então vocês não podem reclamar, vocês cativos, Deus já falando aos cativos, dizendo que vocês estão aqui porque os seus pais pecaram. Vocês estão pecando aqui também. Então Daniel tinha consciência dessa história. Vocês estão aqui e não podem culpar seus pais por vocês terem vindo aqui, porque vocês estão fazendo igual. E aí Daniel na sua oração fala, nós não temos buscado a Deus, nós não temos procurado a Deus para nos reconciliar com Ele. Bom, aí vem uma descrição rápida de como isso vai acabar, essa história de pecado, de rebelião e tudo. Eu não vou entrar no detalhe da teologia da profecia. Aliás, essa é uma das profecias que tem mais discussão. E quando eu vejo essas discussões e eu leio, eu me lembro de um texto aqui que para mim está plenamente cumprido da profecia. Que está lá no capítulo 12, né, quando o anjo diz para Daniel no versículo 4, você encerra as palavras, sela o livro até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Tem muita
linha de pensamento e de interpretação dessa profecia das 70 semanas. E é um monte de gente esquadrinhando mesmo, tentando ver quando é que começa um período, como é que termina outro. Mas o que eu quero destacar para os irmãos é o seguinte: esta profecia é para o reino de Israel. Daniel está falando dos reinos dos povos e a sua relação com o reino de Israel. As profecias do Antigo Testamento não enxergam a era da igreja. E há uma interrupção no cumprimento das profecias que se referem a Israel, quando entra a era da igreja. E os irmãos veem o seguinte: o povo se rebelou, foi para o castigo e passou 70 anos. O povo se rebelou, rebelião é rejeição a Deus, então Deus também os rejeitou e os castigou por 70 anos fora da terra. Jeremias escreve uma carta para os cativos, fala: gente, investe aí nessa terra, cria seus filhos, planta vinhas, porque vocês não vão voltar, não. Vocês vão ficar aí por 70 anos. A sua geração vai morrer aí. Então invistam aí na Babilônia para onde vocês foram. Não fiquem com esperanças de voltarem antes, vocês não vão voltar. Vem o Senhor Jesus e o povo o rejeita, o seu reino o rejeita. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. A pedra angular foi rejeitada por aqueles que guardavam os oráculos de Deus, aqueles que detinham a palavra de Deus, sabiam onde ele tinha que nascer. Quando chegam os magos e perguntam para Herodes: onde é que tem que nascer o rei dos judeus? Ele consulta os religiosos, ele era romano, ele não sabia disso. Os religiosos: tem que ser em Belém, está escrito lá em Miqueias, Belém, Efrata, não és a menor de Judá, de Tiro sairá aquele, né? Então, todo mundo sabia, ele vem, mas não o receberam. Por quê? João fala: amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais, mas o reconheceram como filho de Deus. Ele entra em Jerusalém sendo ovacionado, adorado, e no dia seguinte está crucificado, com o povo gritando: solta-nos Barrabás. As suas obras eram más. O povo que o aplaudia também era o povo que o condenava. Há uma rejeição em Israel por enquanto, 2021 anos. É um pouco menos, né? Porque Jesus viveu 30, mas o nascimento de Jesus, hoje se sabe, é mais ou menos 5 antes de Cristo. 2000 anos já de rejeição, mas um dia Israel vai voltar. Paulo fala disso. Fala: olha, queria até eu que fosse maldito para que o meu povo ficasse aqui fiel a Deus, mas a rejeição era necessária para que viesse a época da igreja. E nas profecias diz que o reino de Israel vai ser restaurado quando terminar a dispensação dos gentios. E até esse tempo Jerusalém será pisada pelos gentios. É o que está acontecendo hoje. Então essa profecia diz assim: olha, tem 70 semanas, na realidade o texto original fala 77, 70 períodos completos, para acabar com a iniquidade, para acabar com o pecado, para ser feita a expurgação do pecado e dos seus efeitos. E aí ele começa a explicar. E quando ele começa a explicar, ele diz assim: Daniel sabe e entende. Eu estou te falando coisas que são possíveis de você entender. E aí ele fala sobre acontecimentos que todos os teólogos concordam que hoje já são passados, menos um período de 7. E hoje eles conseguem relacionar todas essas coisas com acontecimentos históricos. E ele diz que estavam determinadas, ele fala: vai ter um ponto de início para essa história. Quando sair a ordem para restaurar Jerusalém, para restaurar o templo, você começa a contar. E aí vai ter um período de 69 setes, ou semanas, de anos. Todo mundo hoje concorda que isso são anos. E o que vai acontecer durante essas semanas? Vocês vão reconstruir Jerusalém, vocês vão reconstruir o templo, os templos vão ser angustiosos, vai ser difícil fazer isso. É só ler lá Neemias, é só ler Esdras, e a gente vê como é que foi essa história. E aí eles vão construir isso tudo, tá? E aí vem o ungido. De fato, né, termina aquela reconstrução, termina tudo, entra o período entre testamentos, que a gente não tem informação, cerca de 400 anos, finalmente vem Jesus, e aí ele diz assim: depois desse período que houver essa reconstrução, sabe o que vai acontecer? Vão matar o ungido. E depois que ele morrer, ele não vai mais estar com vocês. De fato, Jesus ressuscitou e subiu aos céus,
e deixou os discípulos aqui, deixou a igreja. E aí ele diz, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Jesus falou que isso ia acontecer, isso foi usado como testemunho contra ele para justificar a crucificação. De fato, no ano 70, os exércitos de Tito entraram lá, sitiaram a cidade, destruíram tudo. E aconteceu o que Jesus profetizou. Estavam olhando o templo, olha que bonito esse templo, olha como é que está bem ornamentado, olha essas pedras, que construções maravilhosas. Jesus falou, sabe de uma coisa? Não vai sobrar pedra sobre pedra. E aí quando os discípulos chamam ele em particular, mas quando é que isso vai acontecer? Ele falou, não vai passar essa geração. Uma geração dos judeus era de 40 anos. Jesus estava em torno do seu 30º ano ali, e no ano 70, a coisa aconteceu, 40 anos. Ele falou, não vai passar essa geração. Cumpriu a profecia de Jesus, o templo foi destruído, Jerusalém foi devastada, os judeus espalharam pelo mundo e a nação de Israel sumiu. Mas Deus disse, eu vou reunir Israel. Em 1967, o Estado de Israel foi montado de novo, e agora os judeus ainda estão espalhados pelo mundo, mas vai acontecer que eles vão voltar para lá sim, um dia, como Deus disse, porque ele falou, eu vou trazer todo mundo de volta, no momento certo, quando ele restaurar o reino. E aí, quando ele restaura o reino, há um salto do versículo 26 para o 27, em que o anjo começa a falar do futuro, da restauração. E ele fala assim, tem um príncipe que vem, que vai destruir tudo, e dali para frente só vai ter guerra, desolações são determinadas. Se a gente olhar a história de Israel, isso aconteceu. Por último, aqui eles enfrentaram o holocausto dos alemães, de Hitler, não é? Então nós vemos que muitas desolações, devastações foram determinadas. Eles estão lá em guerra permanente. O Estado de Israel vive em guerra permanente, alerta permanente. Treinam desde as crianças para serem soldados. Todo mundo tem duas profissões, uma para ganhar vida e uma para defender o Estado. E eles têm um esquema em que eles são rapidamente mobilizados a qualquer ameaça. Todos eles são treinados nas artes militares. É uma vida como está escrito aqui na profecia. Mas Paulo, quando fala a respeito do homem da iniquidade que virá no final, ele fala, ele já opera. Então ele já estava operando aqui em Tito e lá no futuro ele continua operando como homem, ele vai se manifestar como um grande governante, vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, né? São os últimos 7 anos, e nesses 7 anos o que vai acontecer? Ele vai restabelecer a aliança com Israel, o povo de Israel volta para a terra, ele deixa o povo de Israel fazer o seu culto normal. A gente sabe que o templo hoje é ocupado por uma mesquita muçulmana, a profecia diz que ele vai restabelecer o sacrifício no lugar santo, mas no metade desse período de 7 anos ele rompe e ele entra no lugar santo e lá ele se declara a Deus, a exemplo do que aconteceu no passado, no período intertestamentário, quando um determinado rei chamado Antíoco Epifânio fez a mesma coisa, entrou no templo, sacrificou porcos e disse que Deus agora era ele. E teve que haver a revolta dos macabeus para tratar de acabar com aquela coisa. No fim dos tempos vai acontecer a mesma coisa. E Jesus disse para eles, quando vocês virem o homem da iniquidade lá no lugar santo, como profetizou Daniel, fujam, porque a coisa vai ficar preta. Só que nessa última semana, quando nós vamos para as profecias do Apocalipse, nós vemos que a igreja já está em tribulação, porque o evangelho não é mais aceito, a sã doutrina não é mais aceita, leis são estabelecidas para rejeitar a sã doutrina, para rejeitar a fé, e Daniel tem uma visão um pouco antes dessa, onde ele vê a sucessão de reinos, e da sucessão de reinos humanos nasce um príncipe muito dado à iniquidade, muito dado ao pecado, à assolação do povo santo, e ele vê na visão é um chifre que nasceu na cabeça de um animal, e ele vê esse chifre sendo tão insolente, falando contra Deus, se colocando contra tudo que se chama Deus, fazendo-se Deus, com o poder de matar, de magoar os santos de Deus. E Daniel está conversando com outro anjo ali, né, que aparentemente é o mesmo Gabriel, e o anjo fala para ele, está explicando para ele o que está acontecendo, mas aquele chifre está falando tanta coisa, que ele está ouvindo o anjo, mas está olhando para o chifre, porque o negócio é impressionante, o poder que aquele homem recebe. Então a Bíblia fala que vai haver um reino de um homem na iniquidade nesses últimos 7 anos, e tem uma preparação para chegar lá. E hoje eu começo a ver cada vez mais claramente a preparação da sociedade humana em geral para rejeitar a sã doutrina e preparar terreno para o reinado desse cidadão. E a Bíblia diz
que no reinado desse cidadão vai haver paz, prosperidade entre os homens, mas rejeição completa à palavra de Deus. E aí aqueles que forem fiéis à palavra serão perseguidos. E uma visão no Apocalipse diz que desse tempo, né, tem uma mulher sentada numa besta, e essa mulher está toda ensanguentada e está embriagada com o sangue dos santos. E outra visão mostra esses santos chegando ao céu, as almas embaixo do altar, sacrificadas, e reclamando para Deus, dizendo: até quando o Senhor não vai manter essa injustiça lá na terra? Até quando o Senhor não vai deixar de vingar o nosso sangue que foi derramado por causa da nossa fé? E Deus consola e diz: calma, até que se complete o número dos que vão ser mortos. E a Bíblia deixa claro que, terminando essa semana, Jesus Cristo volta. E aí nós vamos ali para o capítulo 12, e a Bíblia diz: nesse tempo vai se levantar Miguel, o grande defensor dos filhos do teu povo, e haverá angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Nesses 7 últimos anos, israelenses serão salvos. Quem será salvo? Todo aquele que for achado inscrito no livro. O livro que foi escrito antes da fundação do mundo, quando Deus projetou o seu reino eterno com os homens. Então, quando os discípulos voltaram dizendo assim: Senhor, nós expulsamos demônios, Senhor, olha que maravilha, e eles se sentindo poderosos, Jesus falou: olha, vocês não devem ficar contentes por causa dessas coisas, mas sim porque os nomes de vocês estão escritos no livro, porque vocês serão salvos. Então, meus irmãos, existe uma obra de Deus em curso que nunca parou. Quando Abacuque está profetizando a respeito do mal que está chegando, Deus diz para ele assim, né? Abacuque fica tão impressionado com as visões que ele fala: eu vou me pôr numa torre de vigia, eu vou ver o que Deus vai falar depois disso, porque agora é só castigo, castigo. Miqueias, quando escreve, é castigo, não tem jeito, Israel, é castigo, é castigo. Aí vem Deus e diz para ele: olha, escreve aí um cartaz bem grandão, que até quem tiver passar correndo vai poder ler. Eu estou fazendo uma obra tal nesse mundo agora, que se contar ninguém vai acreditar. Eu vou recuperar o povo de Israel, eu vou recuperar muita gente desse mundo, eu vou compor o meu reino do jeito que eu quero, nunca mais vai ter pecado, nunca mais vai ter maldição. Então, meus irmãos, como é que termina o livro da profecia para Daniel? O anjo diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro ao teu tempo do fim. Mas lembra que lá atrás ele falou: sabe e entende. Quer dizer, tem que ter aplicação à palavra de Deus. Ela tem que gerar frutos na gente. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, é luz para os nossos caminhos. Ela diz para nós o que Deus quer de nós. E o que ele diz para Daniel no versículo 13? Segue o teu caminho até o fim. Aí, quando chegar no fim, você vai descansar. E no fim dos dias, você vai se levantar para receber a tua herança. O que Deus quer de nós? Que nós perseveremos. Que nós enfrentemos decretos e que sejamos jogados mesmo na cova dos leões, se for o caso. Se Deus quiser, a gente sai da cova vivo. Se Deus não quiser, a gente morre lá para glorificar o nome de Deus pela nossa fidelidade. Mas nós temos que se manter fiéis. Jesus Cristo, quando manda o João escrever as 7 cartas do Apocalipse, ele sempre termina dizendo assim: tem um prêmio, e ele diz: se quem perseverar até o fim será salvo, quem for até o fim vai receber o prêmio. Nós temos que cumprir com o propósito de Deus em nós, nós temos de testemunhar. E aí no versículo 3 do capítulo 12 ele diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Então nós temos que buscar sabedoria. Todo aquele que quer a sabedoria pede a Deus, Ele concede. Como é que você agrada a Deus? Ele vai te revelar através da palavra. Como é que você domina o pecado? Como é que você produz frutos? Ele vai te revelar. E ele continua: e os que a muitos conduzirem à justiça, eles vão brilhar, eles vão resplandecer como as estrelas, sempre e eternamente. Então, meus irmãos, nós temos uma obrigação de conduzir muitos à justiça, pelo nosso testemunho e pela nossa pregação. Essa é a nossa finalidade nesse mundo. Não nos envolvermos com projetos desse mundo. Os projetos são acessórios, são as outras coisas que Deus vai acrescentar para que nós
cumpramos com o seu propósito na busca do reino de Deus que vai ser implantado. E Paulo diz, a ardente expectativa da criação aguarda pela revelação dos filhos de Deus, pelo estabelecimento do seu reino. E no final, o que nós temos? Recompensa a herança. Então, concluindo, meus irmãos, segue o teu caminho até o fim. Faz como Daniel. Se incomoda com o teu pecado. Conta pecado. Nós temos um hino que diz, conta as muitas bênçãos, dizes quantas Deus tem feito, você vai ver surpreso quantas coisas boas, maravilhosas Ele tem feito para você. Eu gostaria de fazer uma analogia e dizer, experimenta contar teus pecados e ver quanto você tem ofendido a Deus num dia. Não se ache justo diante de Deus. Bota pano de saco, joga cinza na cabeça, faz isso 3 vezes por dia. E não só quando vai dormir, pede um monte de coisa, agradece e perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Isso eu acho que é afrontoso a Deus, melhor não falar desse jeito. Porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele vai remover os pecados. Nós temos que adorar o nosso Deus, nós temos que dar um bom testemunho, e nós temos que perseverar até o fim. Perseverar implica em coragem para enfrentar a oposição, implica em determinação em ir até o fim. Que Deus nos guarde, que Deus nos dirija, que Deus nos capacite para a sua obra, que Deus nos proteja, porque a coisa parece que vai ficar bem ruim, que Deus nos poupe, se assim for da sua vontade, desses tempos ruins que estão prometidos, que virão. A gente vê aqui na profecia, 70 semanas estão determinadas. Esse é o tempo que está determinado para o teu povo, tudo está determinado. Que Deus nos poupe. Quem dera a gente seja levado à presença de Deus antes desses tempos chegarem. Mas se chegarem, que Deus nos proteja e que no fim Deus nos receba na sua glória. E ali nós cheguemos jubilosos com os nossos feixes, com os nossos frutos, e sejamos recebidos pelo Senhor Jesus dizendo, vinde a mim, benditos, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém.